vamos lá. Eu sou Victoria Patrícia, sou técnica de análise clínica e estudante de biomedicina. E aqui eu compartilho minha rotina, algumas ideias e algumas dicas para vocês. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar para vocês o meu pensamento por que a biomedicina não vale a pena. Pelo menos para mim. E a minha visão é de uma estudante do 7º período. Então, ainda não sou ativa profissionalmente. Estou iniciando um estágio dentro da habilitação de laboratório clínico, de análises clínicas. Então, eu ainda não tenho uma visão crítica sobre o mercado de trabalho, que é uma visão crítica de estudante para estudante. Sim, beleza? Então, deixa eu te contar um pouquinho da história da biomedicina. A biomedicina, ela surgiu com o simples propósito. Os médicos estavam se formando e eles não queriam voltar. Teve essa crise que os médicos se formavam e não queriam voltar para as faculdades para ensinar outros médicos. Então, teve essa falta de pessoal. Então, criaram um curso para que a gente tivesse toda uma base para que nós possamos formar os biomédicos. Então, essa é a história, era o objetivo da biomedicina. A biomedicina cresceu, hoje a gente tem mais de 30 habilitações que a gente pode atuar. Ela desenvolveu e a gente não é só mais professores de médico, nós estamos ocupando muito espaço aí. E agora, como fica o meu pensamento como estudante? Bem, eu acredito que a biomedicina ela não é muito valorizada. A gente pode ver isso porque a gente não tem piso nem tem teto, então é muito difícil. E quando a gente encontra algumas habilitações que são mais difíceis ainda, como a habilitação de laboratório clínico, onde financeiramente ela não é muito bem abençoada, acontece que às vezes a gente olha e vê que a biomedicina ela não vale a pena. Mas o meu pensamento de ainda como estudante, eu acho que ela vale ainda a pena de uma luta assim. Tá, então a primeira coisa que me faz pensar por que a biomedicina vale a pena é como a tecnologia e a medicina diagnóstica, né, o laboratório clínico, análises clínicas, ela tem a capacidade de facilitar muito o ser humano, tá? Em quesito de entender o que está acontecendo com ele. Tá? Então, por exemplo, em um estágio que eu fiz, tinha um equipamento que conseguia identificar o que você tinha de intolerância alimentar, tá? Não é alergia, tinha o de alergia, mas era intolerância no nível molecular ainda, tá? Então, é num sentido muito grande. Quando a gente vai pesquisar sobre isso, sobre a tecnologia, como o diagnóstico está avançando, a gente percebe que até em curto período de tempo, se a gente fosse basear, né, numa linha de tempo, a gente tá vendo que tá evoluindo muito rápido, a gente vê como isso vai facilitar as pessoas. E eu não falo nem nessa questão de, só ir lá e pedir um exame. Que às vezes a gente olha e fala, eu vou pedir tal exame. Mas aquele exame é um diferencial na vida daquela pessoa, sabe? Se a tecnologia não tivesse avançado, se a biomedicina, se o diagnóstico não tivesse avançado, aquele exame simples que você faz, que mostra simplesmente como está o estado do seu rim, o estado do seu fígado, o estado do seu corpo no total, não seria possível. E eu acho isso incrível. E eu acho que isso é um dos primeiros motivos que isso vale a pena. O quanto facilita o diagnóstico, a análise clínica facilita para auxiliar na saúde daquele paciente, para entender o que o corpo dele está passando. Isso é incrível. Eu acho uma das coisas mais fascinantes da biomedicina é nesse quesito, tá? E além, puxando mais um quesito sobre isso, é como a tecnologia ela está sendo versátil e de forma mais prática para que a gente consiga levar até para a população que não tem tanta oportunidade de conseguir ter esses exames básicos que nós olhamos hoje, né, que são básicos, são que nós conhecemos, mas que elas não têm a opção. Então a tecnologia também ela traz esse novo mundo de laboratório portátil que ela consegue chegar a esses pacientes, né? Então, pacientes que moram em cidades muito longe, que a gente não consegue levar aqueles equipamentos enormes. Então, a gente vê que tem tecnologia que muda para isso, para virar um negócio desse tamanho, faz um hemograma e faz tantos exames de bioquímica, desse aqui que você leva, recarrega, põe numa tomada e ele funciona. Eu acho isso incrível. Então, a questão da tecnologia e como o mundo diagnóstico vem facilitar para a vida das pessoas é incrível. Eu sei que tem muita coisa ainda pra gente crescer, muitas pessoas ainda que precisam ser alcançadas, que precisam dessa saúde básica, mas é importante ver o como isso cresceu. É legal ver a evolução desde o início da criação dessa habilitação, desse curso. A segunda coisa que eu acho muito interessante que faz a biomedicina valer a pena
é a questão da gente conseguir ter um senso crítico, tá bom? Então, a gente consegue, primeiro que o biomédico, ele consegue entender como o corpo do paciente está funcionando simplesmente sem ver o clínico dele. Obviamente que a gente não vai cuidar diretamente com esse paciente, né? Tem que ter um médico ali para estar, mas a gente consegue saber como você está somente olhando para um exame, tá? Isso é incrível, meu querido, tá? Isso é uma capacidade maravilhosa, tá? Então, quando você fala, a gente só vê o cocô, eu só vejo xixi, mas a gente consegue entender através do cocô e do xixi e de muito mais análises, tá? Como você está, tá bom? Eu acho que é uma capacidade maravilhosa, tá? Eu acho que você tem que entender isso, entendeu? Ok, mas o senso crítico, ele não é gerado em todos os cursos, ou até mesmo com uma orientação correta, a gente não vai gerando esse senso crítico, normalmente as pessoas já têm. Sim, obviamente, mas eu falo num senso crítico em questão da saúde, e principalmente saúde pública, vigilância ambiental e vigilância sanitária também. Eu acho que os biomédicos, eles têm uma capacidade de conseguir entender como poderia ser facilitado a vida na saúde pública, a vida daquele trabalhador, daquelas pessoas que se acomete algumas pequenas epidemias por conta da questão ambiental, da questão sanitária. Então, isso é muito incrível, saber que um curso consegue propor isso para um estudante, para um aluno, que ele consegue ter esse senso de entendimento de o que acontece no nosso país em questão de saúde pública e assim por diante. Eu acho que isso é maravilhoso, de verdade. Como a gente pode facilitar? Então, a gente pode facilitar para a vida daquele paciente, daquela pessoa, daquele ser humano, um tal exame, que esse exame a gente consegue identificar através de tal maneira. A gente consegue também identificar se aquele medicamento consegue, facilita para ele, vai trazer melhoria. Se esse medicamento prejudica algum outro órgão que não era para prejudicar, se alguma contraindicação daquele fármaco está tendo mesmo, então como podemos auxiliar, como podemos ver. A questão também de como por exemplo, aquele fármaco ou aquele antibiótico, como ele vai agir dentro do meio ambiente, porque o que entra sempre sai. A gente consegue perceber, então, algumas epidemias, a gente consegue entender como elas funcionam e como elas podiam ser erradicadas, sabe? Elas podem deixar de existir. E é uma questão muito legal isso, esse entendimento de não somente, eu sei pegar a amostra, fazer essa amostra, uma análise e tá pronto o meu trabalho. Não, a gente consegue entender um contexto de saúde muito maior. Então, esse é um dos motivos porque a biomedicina, ela vale a pena para mim, né, como estudante por enquanto. E a terceira e a última coisa que faz a biomedicina ela ser tão valorosa para mim é porque eu sou apaixonada por biomedicina. Então, quando você é apaixonado por algo, mesmo que demore para você ter um retorno financeiro ou outro tipo de retorno, às vezes vale a pena lutar. E muitas coisas, eu acho que talvez isso seja uma crítica, mas eu acho que às vezes a gente pensa que tem que conseguir alguma coisa rápido demais, e a gente esquece que talvez a gente construindo algo, algumas coisas mudam. Nem sempre a vida é doida, mas eu gosto de ter esse tipo de pensamento para que eu não queira tudo muito rápido, muito acelerado, e esquecer que também posso deixar uma marca importante para onde eu passo. Talvez isso faça sentido. Talvez não, mas é um bate-papo íntimo aqui, não é? Se você tá vindo atrás da biomedicina por dinheiro, talvez você vai ficar decepcionado. Então converse com outras pessoas aí, principalmente pessoas que trabalham na habilitação que você queira trabalhar. E aí você vai saber se vai ter um retorno financeiro aí que você deseja. Mas o importante da biomedicina é você entender, é você saber como ela nasceu, por que ela nasceu, o que ela significa, o que ela pode fazer de diferença no mundo. Você quer fazer parte disso? Você se identifica com esse profissional, com as características desse profissional? Você está preparado para tratar um paciente, para cuidar de um paciente, mesmo que seja por trás de um médico, por trás de um sistema, mas auxiliar para que você consiga passar um laudo para ele,
importante, de maneira correta, que demonstra como o corpo dele está de maneira fiel, a mais fiel possível, para que o médico tenha uma atitude sobre aquele paciente. Então, se isso for tudo que você encontra, então você gosta da história, você gosta do objetivo, da missão, da visão, literalmente quando você entra na empresa, você tem que vestir a camisa, é literalmente isso a biomedicina para mim. Você tem que entrar, ver tudo e decidir se vai usar essa camisa, mesmo que tenha muitos obstáculos na frente, para que você consiga. Afinal, não é toda profissão que tem um obstáculo lá na frente. Então é importante você escolher um curso que você vai vestir a camisa e vai conseguir. E lembrando que também, se caso não dê certo, você não goste, você não acha que dá certo para você, você sempre tem a oportunidade de mudar e correr atrás. Mas lembre-se, e antes de você querer desistir de tudo, lembre-se porque você entrou da biomedicina. E é o que me ajuda sempre, tá bom? Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Valeu a pena? Falei coisa nada a ver com nada? Põe aí nos comentários. Vamos ver o que dá pra entender aqui do que eu falei, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.